Módulo 7, linha do tempo e a taxa de quadros por segundo. Preste muita atenção nesse vídeo que eu vou falar agora. Eu vou falar o máximo que for possível. E se for necessário, se você sentir que foi necessário, repita esse vídeo quantas vezes você precisar. Porque os conceitos que eu vou apresentar nesse vídeo são de extrema importância para tudo que você vai fazer no Flash daqui em diante. Então veja, como é que funcionam as coisas no Flash. Eu vou criar um arquivo novo aqui com ActionScript 2.0. E aqui embaixo eu tenho a linha do tempo e aqui eu tenho a taxa de quadros por segundo, FPS. Observe que eu tenho aqui e aqui também. Ó. Aqui eu tenho a taxa de quadros por segundo, aqui já é a duração da animação. Então vejam só, muitas vezes, quando eu estou ministrando algum curso presencial, os alunos sempre me perguntam o seguinte: Adriano, o que é que eu faço para que a animação seja mais rápida? É na linha do tempo, é na taxa de quadros por segundo? O que é? Na verdade, é isso que você precisa entender. São os dois. Cada um tem a sua contribuição. Então veja, aqui embaixo você tem numerações apenas de 5 em 5, mas você tem quadro 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. O limite, pelo menos na versão CS3, eram de 16 mil quadros para uma animação. Eu não sei dizer no Flash CS4 porque eu não tive a oportunidade de criar uma com mais de 16 mil quadros. E a ideia é a seguinte: eu vou criar um objeto, tá aqui, um retângulo, né, com curvas, e observe que o quadro 1 que estava com uma bolinha vazada, ela ficou preenchida. Isso aqui a gente chama de quadro-chave. O que são os quadros-chaves? São os pontos de alteração da animação. Adriano, não entendi nada que você falou. Vejam só. Quando você tem uma animação acontecendo, de um canto ao outro, por exemplo, eu não precisei criar cada detalhezinho daquela animação. Eu só crio o ponto inicial e o ponto final. É como se eu dissesse, o ponto inicial é em Maceió e o ponto final é em Recife. Todo o percurso que você vai percorrer é o Flash que cria, ou seja, essa interpolação, essa animação quem cria é o Flash. Então, cada vez que você quiser alterar o destino da animação, ou seja, cada vez que você precisar fazer uma alteração naquela animação, você precisa de um novo quadro-chave. A partir do momento que você entender isso, facilmente você vai saber quando você precisa criar um quadro-chave. Por exemplo, eu quero levar isso aqui até o final, mas em um ponto diferente, não aqui, senão só vou mudar o ponto de origem. Então eu preciso, logicamente, criar um quadro-chave. Por exemplo, eu vou criar aqui no quadro 15, botão direito, em cima, insert keyframe e vou arrastar para cá. Então veja, no início da animação ele está aqui. Com um certo tempo depois, ele está aqui. Ah, Adriano, mas eu quero fazer uma outra alteração. É só puxar aqui? Não. Grave. Cada alteração você precisa de um quadro-chave. Tanto que o quadro-chave é justamente um ponto de alteração na animação. Então, botão direito, insert keyframe e vou arrastar para cá. Então, no começo ele está aqui, em um segundo ponto ele está aqui, e em um terceiro ponto ele está aqui. Agora, a minha pergunta é, você já começou a entender o que é um quadro-chave, ou seja, a linha do tempo. Agora, a minha pergunta, quanto tempo essa animação vai durar? Aí eu não posso, simplesmente porque eu estou vendo, Adriano, foi até o quadro 30 e não vai durar 25 segundos. Você não tem como afirmar isso. Porque a duração depende não somente da distância, mas da velocidade. Então veja, são 30 quadros que ele tem que percorrer. Aqui embaixo ele está dizendo, vai durar um segundo. Por que vai durar um segundo? Porque eu estou com uma taxa de quadros de 30 quadros por segundo, ou seja, frames per second. Então, se isso aqui diminuir para 15, vou deixar aqui em 15, a animação já está durando quase 2 segundos. Por quê? O caminho é o mesmo? É. A distância é a mesma? É, só que a velocidade não é. É a mesma coisa que você ter um destino, por exemplo, você tem 100 km para percorrer com o seu carro. Se você percorrer esses 100 km a 100 por hora, você vai demorar o quê? 1 hora. Agora, se você percorrer a 50 km por hora de velocidade, mudou a distância? Não, mas mudou a sua velocidade. Então você não vai chegar mais em 1 hora, você vai chegar em 2. Então o fluxo de animação no Flash depende não somente da taxa de quadros por segundo, como também da quantidade de quadros que ele tem que percorrer. Então vejam só, eu vou criar uma animação aqui, vou selecionar, botão direito, Create Shape. E vou pressionar Ctrl Enter. Observe. Está indo no seu tempo. Agora eu vou fechar isso aqui
Vou aumentar a taxa de quadros para 30. Observe que eu não mexi na distância, mas observe que a animação está mais rápida. Então, quanto maior, o que é que você pode entender? Quanto maior a taxa de quadros por segundo, mais rápida vai ser a animação. E também, se aumentar a distância, ele vai ser mais lento, porque a velocidade está a mesma, mas a distância está maior. Ok?